Seja bem-vindo para mais uma semana, mais uma aula para falar sobre posicionamento, sobre liderança, como você liderar através de um comportamento adequado, de um posicionamento correto e de gestão. Exatamente. São três coisas que determinam a sua liderança. São três pilares que sustentam o comportamento humano, o seu posicionamento e a sua capacidade de fazer gestão. É exatamente essas três coisas. E na aula de hoje, para você fazer isso tudo acontecer, entender o pilar do comportamento, nós vamos falar sobre como diminuir a procrastinação. Como diminuir a procrastinação. Vou até escrever aqui. E esse tema de hoje, ele é muito importante. Não porque você procrastina mais ou menos. A verdade é que a pergunta não é se você procrastina. A pergunta é quanto você procrastina. A pergunta é quanto você procrastina. A pergunta é qual a frequência. Quais são as coisas que faz você procrastinar mais ou menos. Você está percebendo que eu estou num ambiente diferente. Estou aqui em São Mateus, estou aqui no Espírito Santo, viemos fazendo um trabalho e estou aqui, mas seguindo com a nossa aula. E essa aula vai ser bastante papo reto, muito mão na massa, para você diminuir a procrastinação. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é procrastinação? O que é procrastinação? Procrastinação é deixar para depois. Procrastinação é você adiar as coisas, é fazer e deixando depois, e às vezes não acontecendo. Isso é procrastinar. Agora, a sua procrastinação, ela é crônica ou ela é esporádica? A sua procrastinação, ela acontece de vez em quando para algumas coisas que você não gosta muito, ou a sua procrastinação, ela acontece, ou a sua procrastinação acontece apenas com assuntos que você não gosta muito. Então, vamos organizar aqui. Procrastinar é ficar adiando aquilo que precisa ser feito, adiando aquilo que você combina com você mesmo e acaba não fazendo. Isso é procrastinar. A minha pergunta é: qual frequência você faz isso? Existe um padrão? É sempre que você vai fazer uma coisa que você gosta muito pouco? Quando você percebe que você tem uma dificuldade maior em seguir aquilo que está combinado e quando você percebe que você não procrastina, que você consegue fluir bem. Você já parou para refletir se a sua procrastinação ela é crônica ou ela é esporádica? Esse é o primeiro passo que eu quero dividir com você. Estou escrevendo algumas coisas aqui para organizar meu pensamento. E aí, o que eu quero perguntar para você também? Além dessa frequência, se ela é crônica ou se ela não é crônica, eu quero entender com você como você se sente quando você procrastina. Como você se sente? Você combinar as coisas com você mesmo e por alguma razão não acontecer. Como você se sente? Eu imagino que você não se sinta bem. Eu imagino que você não se sinta bem. Mas como mudar isso, não é? Como mudar? Bom, eu quero alinhar com você o seguinte: procrastinar é relativamente comum. A gente procrastina. Não somos um robô que 100% das coisas que a gente combina, que 100% das coisas que a gente planeja, a gente vai executar de forma infalível. Eu acredito que não. Eu acredito que esses problemas acontecem. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito também que dá para a gente enfrentar isso de uma forma diferenciada. E qual é a forma diferenciada para a gente enfrentar
essa procrastinação? Bom, primeira coisa é ter uma agenda. A primeira ação para diminuir a procrastinação, tratando-se de um caso que você tenha ela de forma esporádica. Você não é uma procrastinação crônica. Pô, eu paro para fazer as coisas, fico patinando, não consigo executar, porque para o crônico, para aquela procrastinação crônica, a gente tem outra coisa para falar e eu vou falar aqui no final dessa aula. Mas a primeira coisa que eu quero dividir com você é, se você procrastina de vez em quando, esporadicamente, existe um padrão em coisas que você tem uma dificuldade maior de fazer e você procrastina. Nesses casos, a primeira coisa que eu quero te recomendar é a agenda. E a agenda é aquela mesma agenda que a gente já falou diversas vezes aqui, a agenda da liderança. Eu sugiro que você use o Google Agenda, porque é gratuito, é intuitivo, é simples e fácil de fazer. Quer fazer algo mais sofisticado? Vai para o Notion. Vai para o Notion, faz um aplicativo com uma organização maior de tarefas, mais complexo, mais completo, se você entender. Mas, para mim, eu entendo e sugiro, recomendo, que o Google Agenda atende super bem. Aí você decide o que fizer mais sentido na sua realidade. Bom, a agenda é a primeira coisa que eu quero te recomendar. Se você não usa agenda, se você não prioriza a sua agenda, a primeira coisa é eu te recomendo a fazer essa agenda, a criar essa agenda. Primeira coisa. A segunda coisa é entender com mais profundidade se você tem, como eu já perguntei anteriormente, um problema de procrastinação crônica ou pontual e esporádica. Se for crônica, eu quero te falar algo que pode fazer todo sentido. Você já leu sobre TDAH? E eu sei que isso está na moda, tudo que as pessoas começam a falar e vira uma tendência e tudo vira aquilo. Mas o TDAH é o transtorno do déficit de atenção, transtorno com déficit de atenção e hiperatividade. Isso normalmente é detectado a partir dos 12 anos, mas existem algumas pessoas que isso é detectado mais tarde. E às vezes, se você perceber uma procrastinação crônica, talvez isso possa ter uma relação. É claro que você não vai ler artigo de internet, você não vai ver dicas para medir isso e vai sair concluindo absolutamente nada. Você não vai fazer isso. Se você perceber que você tem uma procrastinação muito crônica, você vai procurar um especialista, um psicólogo com especialização em neuropsicologia, que consiga fazer os testes necessários, te direcionar para um psiquiatra se for necessário. Se o seu caso é muito crônico, se não é crônico, o que você vai fazer? Começar pela agenda. Vai organizar a sua agenda com entregas, colocar horário nas coisas. Porque a procrastinação, ela tem causa. A procrastinação é o efeito, mas qual é a causa? Se for algo mais crônico, falei do TDAH. Se for algo mais esporádico e pontual, pode ser uma resistência que você tem para alguma coisa. Isso são as causas. Aí você tem que agir para diminuir o impacto e o efeito desta causa. Se você tem uma dificuldade muito grande com uma atividade, você tem que investigar por que aquilo é tão difícil para você. Porque mesmo gostando do seu trabalho, do que você faz, existem algumas coisas que são bem mais difíceis de serem feitas. E essas coisas bem mais difíceis de serem feitas, você precisa tratar. Você precisa tratar. E o lance da agenda, que parece uma obsessão de tanto que eu tenho falado, é por acreditar, por ter a clareza de que é muito difícil liderar, ter disciplina, criar hábito sem ter uma agenda. É muito difícil. Para não dizer impossível. Impossível talvez seja muito forte, mas é improvável que você consiga fazer uma boa gestão do teu dia, do teu tempo, sem ter uma agenda, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E identificar, perceber essa procrastinação
vai minando, vai tirando a tua potência, vai tirando o teu resultado. Então, o que eu quero trazer para você aqui hoje, com dicas muito práticas, é que você tenha uma agenda, é que você comece a investigar e criar um padrão. Quais são as coisas que você mais procrastina? E você anote um padrão, ou tenta encontrar o padrão. Se isso é totalmente pontual e aleatório, pô, hoje eu estava muito cansado, e por estar muito cansado, eu não consegui fazer algo. Poxa, você tem a causa e a explicação. Você estava muito cansado e você não fez por conta desse cansaço excessivo por uma outra atividade. Agora é diferente você ter disponibilidade, você ter dormido bem, acordar, ficar de frente com o computador e não conseguir produzir. Você ficar distraindo, você ficar indo para celular, ficar por um monte de coisas. A segunda dica é elimine as distrações. Falei da agenda, é o primeiro, é o número 1. O número 2, elimine as distrações. Distrações de celular. Teu celular está perto, coloca o celular longe, que não dê para você alcançar com o braço. Tem que levantar. Você fez o errado ficar difícil. Fez o errado ficar difícil. Como você faz o errado ficar difícil? Deixando ele distante. Não quero comer chocolate. Ué, se você tiver chocolate fácil e você tem essa predisposição e não quer fazê-lo, não quer comer o chocolate, deixa ele difícil. Agora, se você tiver um chocolate a um esticar de braço, pouco provável que você consiga segurar se isso é uma dificuldade para você. Ué, por que você vai aguentar? Ou você vai se sacrificar ou se martirizar, dificultar a tua vida, por quê? Facilita a tua vida. Deixar o celular, deixar as notificações do computador aparecendo enquanto você trabalha, sabendo que você está tendo essa dificuldade de procrastinação, o que vai acontecer? Você vai errar cada vez mais? Claro que você vai errar. Poxa, você sabe que está com dificuldade, fica apitando alertas. O que você vai ter uma tendência a fazer? A se distrair. Então, tem uma agenda. 2, elimine distrações. 3, o terceiro, essa aula, como eu falei, vai ser curta e direto ao ponto. Então, fez a sua agenda. Agenda é da hora que acorda, da hora que vai dormir. Rodrigo, eu quero assistir a aula de agenda. Escreve aqui nos comentários que a gente te direciona qual é a aula. Nas últimas 3 aulas a gente falou sobre isso. 3 aulas atrás, essa de número 146 a 143, a gente fez a aula falando sobre agenda. Mas se você quiser, coloca nos comentários, chama a gente lá no Instagram, que eu te mando o link da live. Só chamar a gente lá no Instagram, rodrigo.wilder, e eu te envio a live onde um vídeo completo de como você montar a sua agenda, beleza? Se você quiser, me chama lá no Instagram e a gente, ou eu, a minha equipe, manda isso para você. Agora, o que eu quero te falar, deixa eu ligar o ar aqui, que tá esquentando. Estava muito gelado, mas agora já está esquentando. Pois bem, fez a sua agenda, colocou prioridade, eliminou as distrações. Aí tem um item 3. Defina recompensas. Pequenas recompensas para você gerar dopamina. O que é dopamina? É um hormônio que te dá prazer. Se você faz pequenas atividades e você ganha recompensas, e como gerar a recompensa? Vou colocar item 4 aqui, ó. Método ou técnica Pomodoro. Como que é a técnica Pomodoro? Eu estou falando de pequenas recompensas. E a técnica Pomodoro, ela é simples assim como eu vou te falar a partir de agora. Imagine que a cada 25 minutos você vai fazer uma atividade de hiperfoco. Você vai mergulhar fundo em uma atividade, e dentro dessa atividade que você vai mergulhar fundo, você vai produzir tudo que você pode. E aí você vai dar 5 minutos de recompensa.
para você fazer o que você quiser. Que seja para ficar com a cara lá no TikTok, que seja para você fazer o que você quiser. Pequenas recompensas. E das pequenas recompensas você ganha satisfação. É tipo um tique, é você dar um check lá nas suas pendências, é você pegar um post-it e amassar porque você concluiu. São pequenas recompensas, mas que gera informação para o teu cérebro, te dá prazer e satisfação e te alimenta no processo para você continuar. E inconscientemente você vai querer mais isso, e aí você vai fazer mais para ter essas pequenas recompensas. A técnica Pomodoro consiste em fazer tiros ou janelas de hiperfoco, de você trabalhar focado, sem distrações, e depois você ter uma janela pequena. Então, exemplo, 25 por 5, 25 minutos de hiperfoco, 5 minutos de distração autorizada, como uma pequena recompensa. Então, são 4 itens que eu estou te recomendando fazer nessa aula de hoje. E o primeiro item, fala Borges, tudo bem? E o primeiro item que eu estou te recomendando é ter a agenda. Depois de ter agenda, eliminar distrações. Tá tendo muita distração, precisa eliminar a distração. Distração vai ferrar a sua agenda, distração vai ferrar a sua produtividade, distração vai gerar procrastinação. Defina pequenas recompensas, como esse exemplo, post-it, amassar, ou usar a técnica Pomodoro, que é o item 4, e o último item que eu estou trazendo aqui hoje. A técnica Pomodoro vai te ajudar. Agora, se você perceber que isso está ultrapassando os limites, cara, tá muito crônico, eu estou com muita dificuldade de me concentrar, eu estou o tempo todo pensando em 200 coisas ao mesmo tempo. Mas, Rodrigo, sempre foi assim. Ou você percebeu que piorou. Exemplo, você trabalhou sempre dentro de uma fábrica, você começou a trabalhar em home office e começou a sentir uma dificuldade. Você não trabalhava em fábrica, começou a trabalhar, começou a sentir dificuldade. Bom, quando você trabalhava dentro da fábrica e tinha mais pressão, mais acompanhamento, você fazia mais. Agora, você lidar com a liberdade, você não está dando conta. E aí você precisa investigar. Foi o que eu falei. A procrastinação é o efeito. O que eu estou te provocando é refletir sobre a causa que gera esse efeito. Então, a aula de hoje é bem curtinha, é bem direta, para te falar o seguinte: essas 4 coisas vão diminuir a procrastinação. E parece simples demais. Porque é simples demais. Só que a maioria não faz. A maioria não monta uma agenda, a maioria não tem uma disposição em diminuir as distrações, a maioria não cria essa estrutura de pequenas recompensas para você instigar e gerar um ambiente de você se sentir bem, mesmo com aquilo que você não gosta muito de fazer. E, por fim, utilizar a técnica Pomodoro para você ter momentos de hiperfoco e um momento de descompressão com uma recompensa, como no formato de uma recompensa, mas também para você tirar a pressão e dar uma aliviada e depois você volta com hiperfoco. Essas 4 coisas aumentam a produtividade. Essas 4 coisas vão fazer você diminuir a sua procrastinação. Mas, se os sintomas persistirem, procure um médico. A verdade é que se a sua procrastinação for muito crônica, eu não estou falando que você tem um TDAH, não estou dizendo. Mas você pode investigar melhor. Isso pode ser, inclusive, uma resposta. Não significa que é isso, mas pode ser. E se for, tem tratamento, tem como ajustar. A verdade é que tem gente que convive com isso a vida inteira, não toma ciência, não age e aí sofre mais do que precisa. Então, esse era o recado de hoje, bem direto ao ponto, para te dizer que liderar é fazer aquilo que está na agenda e aquilo que precisa ser feito. Mas se isso começar a pesar muito mais do que deveria estar pesando, eu te digo, essas técnicas vão te ajudar. Se não conseguir ajudar, você vai precisar investigar de outro jeito. Talvez você tenha algum problema e alguma coisa para você mergulhar mais fundo, mas por alguma razão você ainda não fez. Então, cuidado, atenção e diminua
a procrastinação. Bom, que Deus abençoe a sua semana. Tenha um excelente restinho de noite aí, uma excelente semana e que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima semana, na próxima aula. Um grande abraço para você, fique com Deus e até a próxima. Tchau. Vamos de vinheta. Até lá. Tchau.